Olá, olá pessoal, a paz, tudo bem? Então, vamos retornar aqui com os nossos estudos, com a temática da parte 1, dessa vez na parte 2, dando continuidade aos tópicos que separei para nós debatermos acerca dessa temática, ok? O próximo tópico tem por título ou por tema que missão é o centro do qual os missionários irradiam o evangelho. O que é você irradiar o evangelho? Na parte 1, lá no último tópico, eu trabalhei a ideia do evangelho ser o canal que transforma vidas, aproximando essas pessoas do conhecimento acerca de Deus e aproximando elas de Deus. Então, se o missionário está no centro e a missão do missionário é irradiar ali, o evangelho, é ele ser o próprio evangelho, independente das suas palavras saírem pelas suas bocas. Então, o missionário é aquele que está no campo e que, mesmo em silêncio, ele consegue transmitir o evangelho por meio das suas atitudes, por meio das suas ações, por meio daquilo que executa no meio do povo. Tá? Existe uma passagem bíblica que vai trabalhar ali a temática da parábola do bom samaritano, não é isso? Que é onde nós conseguimos visualizar quem de fato exerceu o papel de bom, de justo. O texto vai ser claro ao retratar a ideia de que um sacerdote e um levita desciam do templo, ou seja, vinham da casa do Senhor, tinham acabado de prestar culto a Deus, eram responsáveis pela execução da ministração da palavra, mas ao retornarem viram um homem caído e por pensarem que o mesmo estava morto, e a lei dizia que uma vez que você tivesse contato com o corpo de um morto, você se tornava impuro, eles passaram ao longo. Eles nem se preocuparam em saber o estado daquela pessoa, se de fato aquela pessoa estava morta ou não. Então, por puro preconceito, eles se afastaram. E ao se afastarem, eles não conseguiram transmitir de fato o que é o evangelho. Aí aparece o bom samaritano que não está preocupado com o que os outros vão pensar, não está preocupado com o que os outros vão dizer, não está repleto, inserido em si de um espírito de religiosidade que se manifesta pelo preconceito com outras pessoas que não professam a mesma fé, a mesma crença que você, se aproxima, cuida, repara os danos, paga aquilo que precisa ser pago e segue a sua caminhada. Então o missionário é aquele que antes de pregar o evangelho, ele tem condições de transmitir o evangelho por meio da sua própria essência. Santo Agostinho vai dizer, pregue o evangelho, e quando e se for necessário, você faça a utilização das suas palavras. Outro tópico é que missão é uma série de serviços religiosos com o propósito de despertar vocações missionárias. É aquilo que nós chamamos de discipulado. Ou seja, eu entrei em um campo missionário, em um determinado território geográfico, e eu entendo que a minha presença ali ela não vai ser perpétua. Sabe? Uma hora eu vou ser enviado para uma outra localidade ou em dado momento eu vou falecer. Então, qual é a missão do missionário? É entrar dentro daquele território e promover um grande discipulado. Afinal de contas, é uma ordem que o Jesus nos dá, não é mesmo? Ide e fazei discípulos. Então, o papel do missionário é entrar dentro do campo, prestar o assistencialismo, apregoar o evangelho, transformar vidas, mostrar por meio da sua própria vida como se vive o evangelho e transformar pessoas em missionários que ocupem um lugar que ele vai deixar quando sair dali para um outro lugar. Quem fazia muito isso era o apóstolo Paulo. Ele entrava dentro de determinada localidade, realizava todas essas ações que eu acabei de citar para vocês aqui, e logo em seguida, deixando um discípulo, ele partia. Ele fazia a manutenção do processo por meio das suas cartas. Então, uma carta era enviada apresentando a ele um problema, e uma carta ela era devolvida apresentando as soluções. Então, Paulo executava claramente esse tópico que eu lhe apresentei. Missão é a propagação da fé cristã. Quando nós trabalhamos a fé cristã, trabalhamos ali um esqueleto, que nós trabalhamos muito dentro da teologia, como teologia sistemática. Então, o que é a propagação da fé cristã? É você apresentar os pontos necessários para que aquelas pessoas se aproximem de Jesus e automaticamente obtenham a sua salvação. A fé cristã não está condicionada à prosperidade que essas pessoas vão receber
quando os missionários conseguirem pregar a palavra. Não está condicionado à prosperidade, está condicionado ao entendimento de quem Cristo é. Para isso eu preciso apresentar algumas disciplinas. É claro que dentro de uma didática básica, né, eu preciso apresentar a bibliologia, que trabalha a Bíblia, eu preciso apresentar a teontologia, que é Deus, eu preciso apresentar a cristologia, que é Cristo, a pneumatologia, que é a doutrina que trabalha a presença do Espírito Santo, a doutrina dos anjos, a doutrina da salvação, a doutrina da graça e a doutrina do pecado. Então eu preciso apresentar esse esqueleto que apresenta a fé cristã. Porque se o povo não entender o que é Bíblia, se não entender o que é Deus, o que é Cristo, o que é o Espírito Santo, o que são os anjos, o que é a salvação, o que é o pecado, o que é a graça, e principalmente o que é o plano escatológico, ele dificilmente vai conseguir firmar os seus pés sobre a rocha, que é Cristo Jesus, porque ele não vai entender o verdadeiro propósito. Porque se o missionário, por exemplo, ele entra dentro do campo missionário e apregou que Deus vai mudar a vida, condicionando aos mesmos uma prosperidade inexplicável, e essa prosperidade não vir, essas pessoas vão se frustrar e automaticamente vão se afastar dessa fé que nunca foi cristã. Outro ponto é que missão é a expansão do reino de Deus. Esse reino de Deus aqui, por meio da sua expansão, é uma forma de eu pregar o evangelho no Rio de Janeiro e expandir ele para São Paulo, para Minas, para o Espírito Santo, para Pernambuco, para o Rio Grande do Sul. Então, o que é a obra missionária? Nada mais é do que uma forma de você expandir o reino de Deus, de você alcançar outros povos, outras nações, outras pessoas, outras comunidades. É você entender que o evangelho, ele não nasceu para ficar restrito dentro de 4 paredes. O evangelho não foi criado para poder ser apregoado somente dentro de um espaço físico, como um templo, como uma igreja, como um galpão, como uma célula, como uma casa, um quintal, seja lá onde for. O evangelho ele foi criado para ser expandido, para ser compartilhado. E é isso que faz o evangelho manter-se de pé. Quanto mais você compartilha uma informação, mais viva aquela informação fica. Quanto menor é a taxa de compartilhamento daquela palavra, menor é a capacidade que ela tem de se manter viva. Por exemplo, uma fofoca. Uma fofoca ela só se mantém viva de acordo com a taxa de compartilhamento dela. Assim é o evangelho. O evangelho ele vai se manter vivo e eficaz de acordo com a taxa do compartilhamento do mesmo. Qual a missão do missionário? Aumentar a taxa desse compartilhamento da palavra de Deus com a intenção de expandir o reino de Deus. Lembrando que o reino de Deus ele não vai se expandir por conta do número de igrejas. O reino de Deus ele vai se expandir de acordo com o número de pessoas, tá? De pessoas. Outro ponto é que missão é a conversão dos povos pagãos. Então o missionário ele não é aquele que vai pregar para quem é crente. O missionário é aquele que vai pregar para quem não é crente. Existem alguns, por exemplo, pregadores que até admiro, mas que no momento de emoção eles acabam citando: eu gosto de pregar para crente. Não, a ideia também é pregar para o não crente. É pregar para aquela pessoa que não recebeu a palavra, que não entende, que não conhece, ou que tem até uma certa resistência por frutos de decepção do passado. Então o missionário é aquele que está preocupado com ganhar almas, com a conversão de pessoas, né? Converter pessoas para Cristo, não para a sua igreja, que vale a pena citar. E missão é a plantação de novas igrejas. Porque de nada adianta você ganhar almas, você alcançar vidas, você conseguir conectar-se com pessoas por meio do evangelho e depois não ter um lugar para que aquelas pessoas possam prestar o culto. Então é a plantação de igreja. Como é que eu começo um ministério? Eu não começo um ministério, por exemplo, alugando um galpão, uma lojinha, colocando lá umas cadeiras, uns instrumentos, um microfone e pregando que Jesus salva, cura e liberta. Não. A plantação de uma igreja, ela vem depois do alcançar das almas. Então, primeiro, eu vou ao local, dialogo com a cultura, encontro um ponto de contato para que esse diálogo possa acontecer. Logo em seguida, propago a fé cristã,
continuo vendo as pessoas sendo transformadas, faço discípulos, e aí sim, depois eu encontro um espaço físico, uma loja, um templo, um galpão, uma igreja, para poder colocar aquele povo, para poder fazer com que aquele povo tenha um lugar para cultuar o Senhor e continuem sendo discipulados e recebendo o aprendizado da palavra de Deus. Amém, pessoal? Eu espero ter conseguido ser claro dentro dessa temática e que vocês consigam ter acesso a outras informações a partir dessa que venham ser relevantes para o seu conhecimento. Amém? Deus abençoe a sua vida e que Cristo possa reinar em seu coração. Amém? Fiquem na paz, que Deus abençoe.